Bom dia, alunos. Aproveitei aqui direto para a gente já revisar a revisão de história que eu coloquei para vocês nesse momento, agora há pouco na plataforma, né? Vocês vão receber na terça-feira, mas eu gravo aqui na segunda de manhã, quando eu lancei para vocês na plataforma, tá? Muita atenção, eu vou corrigir agora a revisão de história, beleza? Então, sempre prestar atenção se eu estou falando de história ou de geografia. Beleza, gente? Vamos lá. Para o sexto ano, para vocês no caso, eu coloquei 6 questões objetivos de revisão para a história, tá? Falando mais ou menos dos assuntos que a gente trabalhou nessa primeira parte do segundo bimestre. Beleza? A número 1, eu coloquei para vocês uma questão que vocês vão ter que se atentar para conseguir resolver ela, além de estudar, se atentar aos detalhes que ela nos apresenta, beleza? Que vem dizendo assim: na região onde atualmente se encontra o Líbano, instalou-se no terceiro milênio a.C. um povo semita que passou a ocupar a estreita faixa de terra com cerca de 200 quilômetros de comprimento, apertada entre o mar e as montanhas. Várias razões levaram ao comércio marítimo, merecendo destaque sua proximidade geográfica com o Egito, a costa que oferecia lugares bons para bons portos, e os cedros, principal riqueza usada na construção de navios. Beleza, gente? Se vocês pegarem o primeiro capítulo que a gente estudou nesse bimestre, vocês vão ver que a gente está falando dos hebreus, dos persas e dos fenícios, certo? Então, se vocês pegarem mais ou menos o que a gente trabalhou, vocês vão pensar, no caso, que um desses povos é o que essa questão está abordando. E nesse caso, a gente está abordando aqui a letra A sobre os fenícios. São eles que apresentam essas características que o enunciado nos forneceu, beleza? Então, atentem-se a isso, tá? E se houver alguma dúvida, além de consultar a mim, consultem também os textos do livro, que os textos do livro vão fornecer exatamente essa característica sobre o povo fenício. Não somente isso, mas algumas outras coisas mais também, tá? 2. Sobre os povos da Antiguidade Oriental, é correto afirmar que... Eu vou aqui direto para a resposta correta para a gente conseguir ganhar tempo e trabalhar melhor, tá? Então, a gente está falando sobre os povos da Antiguidade Oriental, dali do Oriente do mundo, tá? Mas, sobretudo, sobre aquele Centro-Oriente, tá? O Oriente Médio, mais ou menos por ali, beleza? O gabarito dessa questão, da número 2, é a letra C, tá? O comércio marítimo marcou presença histórica dos fenícios que estabeleceram contato com diversos povos ao longo da costa do Mar Mediterrâneo, tá? As outras opções, elas podem até fornecer coisas que pareçam adequadas, mas em algum momento elas vão falhar, beleza? Então, atentem a isso e o gabarito dessa questão 2, então, é letra C, tá? Se vocês pegarem a parte dos fenícios, vão saber todo o comércio que eles fizeram, os povos que eles tiveram contato e tudo mais. Atentem-se a isso. 3. Entre os povos... Opa, perdi aqui. Entre os povos do Oriente Médio, né, que eu acabei de falar agora, os hebreus foram os que mais influenciaram a cultura da civilização ocidental. Tá? Por quê? Porque foi uma vez que o cristianismo é considerado como uma continuação das tradições religiosas hebraicas, sendo essa continuação manifesta até os dias atuais, eles têm essa grande influência no povo ocidental, do ocidente do mundo, que somos nós, né? A partir do texto anterior, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, sendo a incorreta, também vou direto ao ponto. Já que existem aqui 1, 2, 3, 4 opções corretas, beleza? Então, a alternativa incorreta aqui é a letra E. Os hebreus organizaram-se social e economicamente com base na propriedade da terra, o que deu início à diáspora, tá? Não foi isso, no caso, que deu início à diáspora. Você tem toda uma filosofia religiosa, diáspora, no caso, para quem não sabe, uma caminhança, né? Um transporte, um êxodo, uma mudança de um grande número de população, né? E ele diz mais ou menos que os hebreus se organizaram social e economicamente com base na propriedade da terra. Então, isso influenciou a diáspora, tá? Então, na verdade, a diáspora
hebreia, ela é influenciada de várias formas, inclusive da forma religiosa, beleza? Então não tem como apontar esse ponto da propriedade da terra como ponto principal da coisa, certo? Então, gabarito letra E, a incorreta. 4. Os persas foram na antiguidade um dos povos mais importantes a ocupar a região da Mesopotâmia. Sobre a sua história e cultura, é possível afirmar que, novamente vamos direto à resposta correta, letra B, desenvolveram a religião própria, a gente estudou sobre isso, certo? O zoroatrismo, e começaram sua grande expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro o Grande, tá? Então, se vocês pegarem o texto de vocês no livro, vocês vão ver que isso se prova o correto, tá? A letra A, que fala sobre os gregos, tá? O declínio do Império Persa, tudo isso não tem a ver com o ponto central da questão. Então, muita atenção a isso. 5. Em 3200 a.C., Menes foi conhecido como o seu primeiro faraó do Egito. Isso aqui foi muito importante, aquela aula que eu mandei para vocês do Castanhari, falando sobre o Antigo Egito, Médio Egito e o Novo Império Egípcio, tá? Qualquer coisa, voltem naquele vídeo. Ficou conhecido por ser o primeiro faraó do Egito Antigo. Durante os seus reinados, os faraós possuem bastante poder político e econômico. Diante disso, marca a alternativa correta sobre o que foi a teocracia, tá? Na civilização egípcia, tá? Cracia tem a ver com forma de governo, certo? E teo tem a ver com Deus, beleza? Então é uma forma de governo misturada ali com Deus, tá? Novamente eu vou direto na opção correta, que é a letra B, tá? Teocracia foi uma forma de governo no Egito Antigo em que os faraós promoveram a aliança entre religião e política. Novamente, forma de governo, cracia, teo, Deus, religião e política, beleza? Uma vez que eles eram adorados como deuses, respeitados como reis. Beleza? Não tem muita para onde correr nessa questão, então gabarito letra B. E o número 6, sendo a última, né, sobre o período da história da civilização egípcia, conhecido como Novo Império, analisa as afirmativas abaixo. Número 1. O controle do império sobre uma ampla porção de terras também fomentou a formação de atividades comerciais mais intensas, que incluíam a importação de madeira da Fenícia, de metais preciosos vindos da Núbia e da resina proveniente da Grécia e outras regiões do mundo oriental. Correto, tá, gente? Nada a acrescentar nisso aqui. 2. Foi durante o Novo Império que os hebreus haviam se instalado no Egito, certo? Aproximadamente no século 8 a.C., com relação a esse fato, devemos assinalar que após a saída dos Hyksos, o governo egípcio converteu a população hebraica a condições de escravos. Nenhuma dúvida em relação a isso também, tá, gente? Corretíssimo. 3. A mudança provocada por Amenófis IV não perdurou no interior da sociedade egípcia. Já é algo controverso. Tutancâmon, filho de Amenófis, assim que chegou ao poder, tratou de restabelecer antigas tradições religiosas monoteístas, com a recuperação dos templos que haviam sido abandonados, tá? Não foi o Tutancâmon que recuperou o monoteísmo, tá bom, gente? A gente vai ter isso acontecendo com outros faraós, sobretudo alguns específicos, tá? Que recupera, lembrando que monoteísmo ele é a crença em somente um deus, enquanto os egípcios tradicionalmente acreditam em vários deuses, tá? Mas não foi ele que vem trazendo isso. Então, a número 3 vem de forma incorreta, beleza? Então, o gabarito é o que se refere como correta a 1 e a 2, sendo isso a letra A. Beleza, gente? Finalizamos aqui. Qualquer dúvida, entrar em contato pela plataforma. Um abraço e até mais.